Olá, pessoal. Será que vai sobrar algum crente para depois da pandemia? Estamos vivendo tempos tão difíceis e a gente já está há 3 meses sem congregar habitualmente como era há algum tempo atrás, né? 3 meses, lá já se vão 90 dias e infelizmente, pelo menos na região onde eu estou aqui em Conselheiro Lafayette, nós ainda não temos uma previsão. Na minha opinião, o comércio, as igrejas, tudo foi fechado muito cedo, antes de haver nenhuma notificação, antes de haver nenhum caso sequer, e agora as pessoas não estão aguentando mais, infelizmente o comércio e as igrejas, né, ainda precisam estar fechados, a não ser serviços essenciais, algumas poucas coisas. Mas enfim, será que vão sobrar crentes para as igrejas? Será que depois dessa pandemia a gente vai continuar tendo gente para ficar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, para vir aos cultos? Eu digo isso, a minha pergunta é porque a gente tem visto com esse afastamento, a gente tem estado preocupado como manter um nível de fé sem aquela aglomeração, sem aqueles cultos tradicionais, na igreja sempre movimentada, festa, trabalho de crianças, homens, mulheres, atividades com casais, encontros de jovens, né? Aquelas reuniões fervorosas, calorosas, Santa Ceia do Senhor, enfim. Ser crente é viver numa festa contínua, não é mesmo? A gente passa as nossas dificuldades, mas quando a gente se reúne, é aquele calor, é aquele fervor, é aquele amor um pelos outros. Então, será que depois de 90 dias, ou mais quanto tempo isso vai durar, Deus sabe, alguém vai sair vivo espiritualmente do outro lado? Sim, claro que muitos vão sobreviver, a fé de muitas pessoas vai ajudar a passá-los por esse momento, mas eu acredito que algumas pessoas vão ficar pelo caminho, essa é a realidade. Pessoas que, por exemplo, têm a sua fé ligada apenas na figura religiosa de um pastor, ou de um templo, ou do líder, não é mesmo? Pessoas cuja fé estava ligada em coisas temporárias, em coisas passageiras, pessoas cuja fé estava ligadas a algum milagre que recebeu, e aí de repente ela começa a ver a vida com tantos problemas e não ver mais aquele Deus, né, que via antes. Então a pessoa não tem aquela profundidade espiritual. Infelizmente, muitas pessoas ficarão no caminho. Eu repito a pergunta: será que vai sobrar algum crente depois dessa pandemia? Eu espero, meu querido, que você que está me assistindo agora seja um daqueles que vai passar por isso e vai sair do outro lado ainda mais feliz. Porque crente de verdade, aquele que tem esta palavra aqui dentro do seu coração, ele é independente se ele está no momento bom ou se ele está no momento difícil, ele continua com a sua fé perseverante. Porque a sua fé não depende do líder humano, a sua fé não depende das coisas estarem indo de vento em polpa, a sua fé não depende das circunstâncias à sua volta, a sua fé está fundamentada em Deus, porque a sua fé é uma fé racional. Ele entende no que ele crê, ele sabe por que ele crê, e ele sabe, ainda mais, neste momento, que ele precisa estar olhando adiante, porque depois desse momento de grande turbulência, depois desse momento de grandes dificuldades, ele vai precisar ainda mais de buscar a este Deus. Então busque a Deus, mesmo no momento difícil. Eu não sei a situação que você que está assistindo esse vídeo se encontra. Cada um vai se encontrar num momento de dificuldade. Tem gente aproveitando e vendo oportunidades nesse momento de pandemia. Tem pessoas que infelizmente estão entrando em desespero. Tem pessoa entrando em depressão. Tem pessoa que vai perder a fé. Mas que eu e você, que cada um de nós possamos aproveitar este momento para pregar a palavra do Senhor para o nosso próximo. Que a gente use esse momento para dar bom testemunho para aqueles que estão de casa, que a gente use este momento para orar e buscar ainda mais a presença de Deus. Que o Senhor guarde a sua vida, meu querido, e que você, no final das contas, chegue à conclusão dessa pandemia, chegue ao final disso tudo, que pode ser que ainda demore passar, a verdade é essa,
mas que lá do outro lado você faça como Miriam, né? Do outro lado, depois do Mar Vermelho, ela pôde cantar o hino da vitória. Que a gente diga do outro lado, só o Senhor é Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e vamos ficar juntos aí firmes para depois dessa pandemia louvarmos ao Senhor cada vez mais, em nome de Jesus.